Que existem muitos aventureiros no mercado também que se dizem síndicos profissionais e não estudam, não investem. Tudo que está dentro de um condomínio, ele gera risco. Tudo está voltado para risco, a parte operacional. Por isso que o síndico tem que se aliar a pessoas profissionais. Os prédios, os apartamentos, você tem incêndio atrás de incêndio. Então tem coisas básicas que os síndicos não estão fazendo. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata do dia a dia condominial. E o nosso tema, depois da vinheta. Estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas, dê o hype, deixe o seu comentário. Agradecer o nosso patrocinador, o Sim Hub, pela confiança no nosso trabalho. E o nosso tema de hoje, com ele que está preocupado com os problemas do condomínio, Gustavo Moretti. É fácil, não é fácil. O homem do Monjaro, o homem do Monjaro. Não é fácil. Bom, então antes de entrar no nosso tema, né, vamos seguir aí o que a gente vem fazendo nos últimos programas, que é o atendimento à audiência. Vamos atender uma das audiências aí, Valtinho, lê para nós aí. A gente tem aqui a Vânia Mendes, né? Ela colocou, não necessariamente o síndico morador é ruim e nem o profissional é bom. Sim. Não, assim como todas as áreas, né? Tem bons profissionais, profissionais ruins, profissionais bons em todas as áreas, né? O que a gente fala é sobre o preparo. Se você for um síndico morador preparado, que você detiver o conhecimento, você for um estudioso, você for da área, né? Você pode ser um bom síndico mesmo sendo síndico morador, Sim. Né? E assim como se você pegar um síndico profissional, né, que não estuda, não se dedica, não se atualiza, ele pode ser um síndico ruim. Então, eu concordo com o que ela está dizendo, mas a probabilidade de um síndico profissional ser mais qualificado do que um síndico morador é maior porque ele vive disso, é a profissão dele. Enquanto o síndico morador, normalmente, né, a gente presume que o síndico morador tem a função dele, né, tem um emprego dele e ele faz essa gestão condominial como ali para ajudar, às vezes até sem remuneração, né, às vezes pela isenção, às vezes nem isenção ele tem. Então, a questão toda é o quanto a pessoa dedica do seu tempo para essa atividade e se a pessoa tem ou não o conhecimento, a bagagem para poder exercer a função. Sim, como o Carlos colocou no nosso programa passado, quando ele estava falando da transição de um gerente predial, por exemplo, querer virar síndico profissional, e até foi colocado, se ele virar um síndico profissional e se qualificar, estudar, tudo, ele vai chegar, vai ser um cara bom. É que existem muitos aventureiros no mercado também que se dizem síndicos profissionais e não estudam, não investem. É importante você investir parte daquilo que você ganha quando você vai lá e dá um custo no condomínio, dá um valor, o meu valor aqui é R$5.000. Eu tenho que prever que parte desse dinheiro, além de imposto, de tudo aquilo que a gente faz de infraestrutura, a gente tem que ter uma parte daquele dinheiro em investimento, em informação, né? Investimento de estudo, de você se qualificar, de você investir aquilo em você mesmo. Ninguém sabe tudo, é impossível, a gente sempre tem o que aprender, o importante é a gente estar sempre correndo atrás e por isso que a gente traz os nossos convidados aqui, para a gente aprender também com eles. É isso. E hoje continuaremos, né, com a visita aqui do Carlos. Fala um pouco de novo aí, Carlos. Sobre riscos operacionais. Fala um pouco de novo sobre você, tal, como é que o pessoal te acha. Bom, obrigado mais uma vez, né? Tive aqui há tão pouco tempo, vamos dar seguimento, né, no que a gente estava falando, né? Como é que o pessoal te contrata? Me contratar é só me procurar pelo Instagram lá, @condorrisc, consegue me achar. Tem o site também, o www.condorrisc.com.br, né? Bom, eu sou um profissional da área de gestão de risco, como a gente vocês já me conhecem, a gente vem conversando, alguns ouvintes de vocês aqui, público de vocês já me conhece também, a gente tem um público muito próximo um do outro, né? E eu acho muito importante esses assuntos, né, que vocês trazem, até para
como você comentou agora, né, com relação a síndico orgânico, síndico profissional, o zelador que quer ser síndico, até o porteiro que quer ser síndico. Todo mundo pode ser o que quiser na sua vida, desde que ele vá buscar conhecimento, aprofundamento de estudo, né? Por isso que, como eu falei no programa anterior, eu fui desenvolver um treinamento exatamente para capacitar não só zelador. O pessoal acha que o meu curso é só para zeladoria, mas não é. Síndico também. Todos ali, síndico, gerente predial, pra você ter uma ideia, até gerente de administradora participa do meu curso, né? Que é exatamente para você conhecer, se aprofundar da parte operacional de um condomínio. Né? E voltado a risco. Claro, sempre voltando para o que é risco, que é o que o nosso amigo aqui no último episódio estava desesperado lá com a pessoa que ficou presa no elevador. Tá. Tudo que está dentro de um condomínio, ele gera risco, tudo está voltado para risco, a parte operacional. Né? Eu te interrompi da outra vez quando tu ia falar sobre essa coisa do manual, tal, né? Aí vamos voltar um pouco nesse assunto. Um prédio novo, vamos falar prédio novo. Aí tem a hidráulica do prédio. Aí todo morador recebe um manual do síndico, ou do proprietário. E o síndico recebe o manual do síndico. Dentro do manual do proprietário, estabelece lá, vou dar um exemplo. Você compra um apartamento num prédio novo, você vai contratar quem para fazer a tua decoração? Um arquiteto. O arquiteto, ele lê aquele manual que você recebeu? Normalmente não. O que ele faz? Vamos colocar uma ducha aqui, meu. Aquela que é um panelaço. Vamos colocar, mudar essa hidráulica aqui, vamos tirar isso aqui. E lá dentro daquele manual diz, olha, essa hidráulica do prédio, ela foi concebida para ter uma ducha de tantos litros por minuto. Tal. Aí chega o morador, faz tudo que o arquiteto sugeriu e fala, não chega pressão no meu apartamento. Falou isso no programa anterior, né? Não chega pressão no meu apartamento. Vocês têm problema na hidráulica. E aí o síndico fica tentando resolver o problema de quem? Do morador. E o morador é que está errando. Então, qual é a solução? Contrata um cara especialista no negócio e fala, você está errando aí dentro. E acaba o teu problema. Porque para o condômino, geralmente vão atrás do quê? Do grupo. O cara está lá com um problema dentro do apartamento dele, em vez de ele buscar o síndico primeiro, ele põe no grupo. Pessoal, vocês estão tendo problema de pressão de água aí? O cara que não tem, vai ter. Ele vai falar assim, não, eu também estou tendo. O cara não está nem tendo. Só para... você é meu camarada, eu vou colocar lá no grupo... Coloca também, me ajuda. Não tem nada a ver. E aí cria-se aquele tumulto, o síndico quer resolver o problema dele, só que o problema não é do síndico, é o problema dele. Sim. Ele é que tem que resolver o problema dele. Então, aí tu estava falando que o morador recebe o manual, contrata um arquiteto. Contrata um arquiteto, faz alterações. Como que a gente, como síndico, pode agir nessa situação? Como que a gente... Porque assim, a gente tem muita dificuldade, tu até tinha falado no programa passado, da gente contratar engenheiro elétrico, engenheiro civil para fazer inspeções e tal, essas situações. A gente tem muita dificuldade, por exemplo, o cara vai fazer o Gustavo vai fazer uma obra na casa dele lá, eu sou o síndico. Me mandou toda a documentação, ok, liberei. A gente tem dificuldade no condomínio de ter essa despesa de contratar um profissional que vá fazer essa vistoria, vá fazer essa avaliação, inclusive para negar situações como essa. O cara, tá no manual lá, que nem tu citou, o cara comprou um chuveirão lá, a arquiteta colocou lá que ele tem que botar um chuveirão lá que passa X metros cúbicos a mais de água do que o previsto no manual do condomínio, no manual da unidade. Como que a gente pode agir nessa situação? Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Vamos falar um pouquinho rápido da BNT 16280. A BNT 16280, ela é tanto para o condomínio quanto para o condômino. Sim. Hoje, os síndicos se preocupam muito com o condômino, com essa BNT, mas ele também esquece, às vezes, que ele também tem responsabilidade ali, que ele tem que contratar um engenheiro, tem que contratar um arquiteto para ter responsabilidade ali. Ponto. Até porque o CREA hoje
tá fazendo averiguações em condomínio que não estão seguindo a norma. Bom, A prefeitura me mandou um e-mail para me mandar o contrato que eu tinha assinado com a empresa que está fazendo a obra. esses dias eu estava num condomínio, chegou o CREA no condomínio e pediu para o síndico: eu quero todas as RTs de obras que está sendo realizada. Normalmente, por que aparece? Denúncia, Sim. morador. Bom, enfim. Então, especificamente do apartamento, né? Apartamento, quando ele recebe, ou é um apartamento novo, o que eu recomendo para o síndico? Tem síndico que fala assim: eu tenho um procedimento de ABNT 16280. A administradora vai lá, manda um comunicado para o morador e fala: você tem que seguir isso aqui. Só que qual que é o problema? O problema é que aquele manual do proprietário, ele é esquecido nesse momento. Então, é importante que, quando você orienta o morador com relação à questão das obras, é importante que ele saiba o que a construtora estabeleceu para a reforma. Que ela permite, né? Que ela permite lá dentro do apartamento. Qual é a ducha permitida, a vazão, o aquecedor de passagem, que é muito importante. Por exemplo, você pode ter um empreendimento onde lá dentro do manual fala que a construtora projetou boiler com aquecedor de passagem. Ou só o aquecedor de passagem. Por que isso é importante? Se eu tenho um boiler, ele tem um dimensionamento ali técnico que o projetista desenvolveu. Então a água vai acumular, vai esquentar, o aquecedor de passagem vai passar primeiro, vai jogar no boiler, e do boiler vai jogar para o chuveiro ou para as torneiras. Sim. Ou vai passar direto só pelo aquecedor. Então tem que ser respeitado aquilo lá. Então o que eu sugiro? Vai fazer um documento para o condômino, pegue o manual e explique para o morador que ele tem que seguir o que a construtora falou, entendeu? Porque senão ele vai jogar a responsabilidade para quem? Para o síndico. Olha, não tá tendo pressão. Não está tendo vazão de água aqui, porque ele contratou o quê? O aquecedor errado. Olha, eu estou tendo um consumo enorme, minha conta de água triplicou. Você colocou uma ducha com uma vazão gigante. Só que isso, na verdade, o ideal é que a gente tenha um profissional contratado pelo condomínio, que ele vai ter essa... Então... Porque a gente nem tem essa... Não digo nem a condição técnica, porque a gente até conseguiria, dependendo de cada pessoa, conseguiria ler lá e ver e tal. Mas você não tem nem tempo para isso. Por isso que o síndico tem que se aliar a pessoas profissionais. Então ele pode estabelecer um manual para obra, com base no manual da construtora. E ele vai estabelecer não só as instalações, por exemplo, você chega lá, o cara vai derrubar a parede. Você sabe se pode derrubar a parede? Você sabe se pode ter enchimento para nivelamento de sacada? Como? Então você contrata um profissional que vai dizer e vai colocar uma RT dizendo assim: essa parede pode derrubar, essa parede não pode. Olha, a sacada tem que ter o enchimento para nivelamento com argila, com isopor, seja lá o que for. Ele já vai estabelecer. Então, quando ele recebe, o arquiteto, o morador vai receber assim, um documento que ele vai mostrar para o arquiteto: eu tenho que seguir isso aqui. Aí o arquiteto: mas eu não pensei em fazer um enchimento aqui, eu pensei em fazer de outro jeito. Não pode. Tem que seguir isso aqui. Sim. Se você não seguir isso aqui, eu posso ter problema. Sim. Entendeu? Então, hoje o que acontece, e eu vejo isso muito, os condôminos jogando a responsabilidade para o síndico / condomínio por um problema que ele está causando internamente no condomínio, no apartamento. E o nosso maior problema são os prédios antigos, né? Que a gente não tem nem manual. Não tem. Eu tive um problema num condomínio que o cara arrancou a parede, e aí a gente confia em quem assinou a RT dizendo que pode, que aquela parede não é estrutural, que ele pode arrancar. Só que é o seguinte, como era um prédio antigo, a tubulação de interfone passava no meio da parede. Sim. A gente teve que gastar uma grana para refazer aquilo. E ele pagou? Pagou? Pagou nada. Tá cobrando, né? Então, é porque... É uma discussão Sabe também. qual é o problema? O problema é que, assim,
o que eu vejo nas empresas. As empresas só vão tomar, isso mesmo que você passa por um crivo de escolha, de documentação, de conhecimento. O que eu tenho percebido? Que as empresas, elas primeiro fazem algo e descobrem que tem um problema. Sim. Ou causam um problema. Elas não fazem o seguinte, peraí, será que eu posso quebrar essa parede? Será que aqui não passa um cano? Não, ela quebra primeiro para descobrir que tem um cano e gera um prejuízo e só vai saber depois que quebrou. Eles não têm o cuidado de falar assim, peraí, eu posso quebrar? Ou eu não posso quebrar? Não, eles já saem quebrando. Putz, imprevistos acontecem. É o que as empresas falam. Uma obra grande sempre vai ter imprevisto. É o cara na sacada, é o cara na sacada que constrói uma pia, né? Tem tudo isso. O cara faz uma varanda gourmet onde não tinha. Tem um condomínio que eu cuido que a estrutura elétrica dele não prevê uma tomada 220 na cozinha. Aí você entra nos apartamentos, você vê lá passando um conduíte, o cara ligando lá do quadro, uma tomada aí lá na cozinha. Olha aí, pegando o gancho do que você falou, tomada 220. O micro-ondas, por exemplo, o arquiteto vai lá, faz um planejamento, faz uma torre bonita para colocar o forno, para colocar o micro-ondas, e ele vai e faz um negócio bem bacana. Tudo aquilo está ligado num único disjuntor, ou às vezes numa única tomada. E se você pegar, não é nem a BNT 16280, aí vai entrar na BNT 5410 e no manual do fabricante. Se você olhar qualquer manual de micro-ondas, de forno, estabelece que você tem que ter um circuito independente, uma tomada independente e um disjuntor independente. Para o micro-ondas. Para o micro-ondas, para o forno. Por isso que os prédios, os apartamentos, você tem incêndio atrás de incêndio. Não entendeu? Porque você não estabelece isso. A construtora, ela coloca lá tomadas na cozinha, mas ela não sabe onde você vai colocar o micro-ondas. Ela supõe que vai ser ali, mas geralmente quem vai estabelecer onde vai colocar? O arquiteto. O arquiteto pensou em colocar uma tomada, um circuito independente. Alguns pensam, alguns não. Sim. Tem um ponto ali, pega dali, ó. A grande maioria não, vai colocar... aquela tomada ali, ó, olha, ela tá com tomada de 10 amperes. Vamos botar uma de 20. Eu preciso de uma de 20. Só que o cabeamento é de 10 amperes. Então, é assim, faz e espera acontecer. Não, não vou muito longe, o Fabrício vai fazer curso contigo lá, meu zelador, e é ele. Estava desarmando um disjuntor na academia. E o problema, entre aspas, vinha da sauna, né? Desarma um disjuntor ali no quadro, no painel, que desliga a academia, e o pessoal falou, esse problema está na sauna. Aí chamaram um eletricista lá, uma empresa, ele foi olhar. Aí ele chegou lá e falou assim, não, esse cabeamento está muito fino, esse disjuntor está errado. Pô, mas a gente fez a implantação disso, está 5 anos, está funcionando assim. Aí o cara fez a proposta de trocar o cabeamento e trocar o disjuntor. Falei, pô, tu está engrossando o cabeamento, tu está aumentando a capacidade do disjuntor, mas não está resolvendo o problema. Porque deve ter algum problema em algum lugar que está desarmando esse disjuntor. Tem síndico que chama isso aí, sabe do quê? Retrofit de elétrica. Então... Isso não é um retrofit. Porque eu falei, pô, nós estamos tem um projeto, o projeto foi feito com essa capacidade, faz 5 anos, nunca aconteceu. A gente está chamando ele para fazer a manutenção da sauna, do equipamento da sauna. Aí eu procurei no meu histórico, em 2023 a gente trocou, né, no aparelho da sauna lá, resistência, trocou uns... Talvez seja isso que esteja dando problema, e aí tá desarmando o disjuntor. Pode ser um curto. Pode ser um curto, está desarmando o disjuntor. Ou seja, o cara não está mexendo na causa, ele está criando um subterfúgio para parar de cair o disjuntor. Foi um pré, Só que aí vai estourar em algum outro lugar. Concorda? Vai estourar em algum outro lugar. Tem morador que troca o disjuntor de entrada do centro de medição, né? Principalmente quando tem o centro de medição no andar, né? O quadro. Ele vai lá, coloca... a construtora colocou um disjuntor de 60 amperes, ele coloca um de 100. Não vai cair nunca. Só que vai pegar fogo. Vai estourar em outro lugar. Não, e aí, Carlos, o que a gente estava falando da capacitação.
Na verdade, assim, se eu não tenho um conhecimento mais ou menos tanto do condomínio quanto dessa parte elétrica, eu chego e falo pro cara, então faz. Você quer ver uma outra coisinha que envolve condômino e condomínio? Válvula redutor de pressão. Tem condomínio, primeiro que tem síndico que não sabe nem o que é uma válvula redutor de pressão. Nós gravamos um programa com a Hidrotec Para que ele serve, sobre isso. né? Então, chega um morador e fala assim, ó, eu tive um vazamento. Teve uma ruptura de tubulação dentro do meu apartamento. Ou a mangueirinha do meu filtro. Ah, você vai falar para ele, você tem seguro? Tenho. Aciona. Aí ele vai acionar o seguro dele. Aí vai vir o perito e vai falar assim, tá, estourou a mangueirinha? Tá. Quem que é o síndico? Ah, é fulano. Tá bom, eu queria falar com ele. Você me apresenta, por favor, a última manutenção da redutora de pressão? E eu queria ver a redutora de pressão. Não sabe nem onde está. Aí não, aí o síndico vai lá, apresenta. Era para ter saída de 4 quilos, está lá com 6,5. O que a seguradora faz? Nega. Nega. O sinistro. E aí, aquele prejuízo que é do apartamento, o condomínio tem que indenizar. Sim. Então tem coisas básicas que os síndicos não estão fazendo. Sim. Outro dia eu fui fazer uma vistoria no condomínio ali na Vila Mariana, eu mostrei a redutora pro síndico, e era um síndico orgânico. Eu falei para ele, qual a última vez que o senhor fez manutenção dessas redutoras? Ele, o que é isso? Nem sabe o que é. Não sabia, ele falou, nunca fez. Eu falei, a hora que... Provavelmente, esse prédio já tem, ele falou tinha 15 anos, falei, provavelmente, quando o senhor fazer a manutenção dela, o senhor vai ver que essas válvulas não tem mais, não estão nem fazendo efeito mais. Sim. Já deve ter corroído sistema de mola, tudo. Tá direto, né? Entendeu? E aí o seu condômino está com problema, não é o condomínio. Eu entrei num prédio, até comentei no programa que a gente gravou sobre isso, com 5 anos e não tinha nem contrato de manutenção de válvula. Né? As válvulas estavam lá e não tinha nem contrato de manutenção. Nunca tinham feito. Bom, mas acho que é isso. Acho que é isso. Né? Carlos, dá o teu apanhado final aí. Bom, gente, sobre a importância até dessa coisa da gente estar fazendo esse trabalho da identificação do risco, né? Como tu comentou, nós, mesmo como síndico profissional, a gente não sabe tudo, então é importante a gente ter profissionais que nos auxiliem, que nos passem... Eu falo muito sobre isso, né? Eu falo com síndicos, eu falo, vocês precisam se apegar mais a esse tipo de análise, né? Você não pode dormir tranquilo se você não sabe os riscos que o seu condomínio tem. Sim. Né? Então, faça lá uma análise, vê tudo que você tem de problema, o que é problema que você tem que tirar da sua frente. Tem síndico que está preocupado, porque se você deixar o condômino decidir pelo condomínio, ele vai querer piscina, academia, epox na garagem. Sim. E tem um monte de coisa dando sinal de farol, e que vai vir, e às vezes você investiu o dinheiro numa coisa, numa benfeitoria, e tem algo lá para acontecer. E aí você vai ter que ir pedir o famoso rateio, e é onde dá as divergências. Então, se você faz uma análise, você linka todos os problemas que você tem, sabe qual é a prioridade, qual é o tempo que você tem para fazer cada item, você tem como fazer planejamento, porque essa é outra coisa. Alguns condomínios e síndicos, eles planejam, fazem uma previsão orçamentária, mas não tem base de manutenção. Como que você faz? Como que você sabe o que você vai gastar se você não sabe o que você precisa fazer? Sim. Então você precisa planejar o que você tem de manutenção e incluir na previsão orçamentária. Sim. Você não pode dar Ctrl+C, Ctrl+V da previsão orçamentária do ano passado para esse ano falar, joga a inflação aí, como muitos condomínios fazem. Não, faça um levantamento, olha, eu tenho isso aqui para fazer. Eu não vou conseguir fazer tudo isso, mas eu quero fazer isso, isso, isso. E leva na previsão orçamentária, pessoal, a previsão orçamentária é isso aqui, olha, vai ter um aumento de 10% porque nós incluímos isso aqui. E eles vão entender. Se mostrar.
se mostrar aí a necessidade. É o que tu falou, se deixar pelo condômino... Não. E tem síndico que está colocando toda essa sujeira debaixo do tapete esperando acontecer. Então não deixa... Alguns dão sorte, não acontece Alguns nada. dão sorte e alguns não dão sorte. E é isso, gente. Carlos, obrigado aí pela sua participação. Eu obrigado que agradeço mais uma Foi um vez. prazer recebê-lo aqui. Pessoal, por hoje é só. Pedimos aí que curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Acabe com as surpresas por falta d'água. Chega de bombas quebradas sem aviso. Basta de alagamentos por transbordo. Diga sim ao SimHub e tem controle do sistema de água do seu condomínio na palma da mão e alertas pelo WhatsApp. Não perca mais água. Venha para SimHub. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.